Então, apesar de nós estarmos presos em termos de GPU a esse DNA que ela tem da arquitetura SIMT, mas nós também podemos ter um outro nível então, de paralelismo e poder fazer tarefas que não são necessariamente do mesmo kernel, portanto, várias threads instanciadas do mesmo kernel ao mesmo tempo. Vamos observar aqui estas situações. Quando a gente diz que temos uma execução síncrona, ou seja, todo mundo sincronizado, podemos pensar que nossas tarefas, toda tarefa que a gente vai fazer, ela precisa ser concluída para poder começar outra. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, a gente tem uma tarefa sendo executada na CPU, aqui na primeira linha, uma tarefa sendo executada na CPU. Logo em seguida, a gente começa uma tarefa, como por exemplo, a cópia de informações, por exemplo, ou um kernel na GPU, esse amarelinho. A gente precisa só acabar ele para depois executar alguma coisa na CPU. Veja que a gente abriu aqui um gap, né, entre essa parte preta, significa que a GPU não fez nada nesse momento. E depois de executar esse azulzinho na CPU de novo, a gente chamou alguma coisa para ser executada na GPU. E aqui temos uma sincronização completa. Dependendo do problema, não tem muito como evitar de ser assim. Uma outra situação é esta segunda linha, onde a CPU fez alguma coisa, logo em seguida a gente disparou uma tarefa na GPU, que é esse amarelinho, mas simultaneamente nós continuamos executando, ou continuamos fazendo coisas na CPU, que é esse azulzinho aqui para cá. Se vocês observarem, aí a gente terminou esse amarelinho e aí começamos esse verde. Então nós temos uma sincronização dentro da GPU, mas nós conseguimos trabalhar de forma assíncrona em relação à CPU em relação à GPU. Veja que se a gente olhar aqui na linha do tempo, se o eixo X for a linha do tempo, a gente encurtou um pouquinho o tempo de execução total desse processo. Já agora, num caso mais extremo, vamos criar dois streams. Já vamos falar que é o conceito de stream já. Mas vejam nesta terceira linha. Nós disparamos uma coisa na CPU. Depois chamamos um kernel, que é esse amarelo, que começou a ser executado. E, simultaneamente, a gente começou a executar alguma outra tarefa também na GPU, que é esse verdinho. É claro que não tem mágica, né? Assim, a gente precisa, para a gente poder fazer esse tipo de execução, onde temos duas tarefas aqui sendo executadas concorrentemente, de forma assíncrona na GPU, a GPU tem que ter espaço, tem que estar liberada de alguma maneira para poder realizar essas duas tarefas ao mesmo tempo. Então, se esse kernel amarelinho está usando todos os recursos possíveis, temos uma quantidade de blocos muito alta que consome todos os SMs, por exemplo. Então, enfim, não tem muito como a gente ter uma situação como essa se esses dois corresponderem, por exemplo, a um kernel. Mas nós vamos ver que isso é possível, a gente pode ter kernels concorrentes. Às vezes eles vão ser efetivamente executados concorrentemente, às vezes não. Mas há uma situação particular, como eu falei no começo, em que essa concorrência ela é muito interessante, que é quando nós estamos fazendo cópias de dados para a memória. Quando executamos cópias, por mais que o kernel esteja consumindo todos os recursos dos SMs e não haja espaço para outro kernel chegar lá e ser executado simultaneamente, mas isso não impede de que a gente tenha o acesso ao barramento de cópia de dados que não vai interferir na execução dos kernels. Né?
Antes de usarmos streams e ver como funcionam os streams, precisamos ter certeza que a minha GPU suporta streams. GPUs mais antigas, arquiteturas mais antigas, elas não suportam ou têm algumas restrições em relação aos streams. Tá? E especificamente, algumas arquiteturas de GPUs não suportam que haja cópia de dados da memória, das memórias, entre as memórias e simultaneamente a execução dos kernels. Bem, para podermos conferir isso, basta a gente usar aquela função CUDA get device properties, como a gente já viu na aula passada, e testar uma propriedade, um atributo que vai retornar para mim, que é esse atributo chamado device overlap. E ele vai dizer se pode haver overlap entre execução de kernels e cópias de dados entre as memórias. Aproveitando aqui, já mostro como usar a função CUDA-GET-DEVICE. É uma função simples e ela retorna para a gente um ponteiro para o ID da GPU que a gente está executando naquele momento. Como eu falei, a gente pode ter no cluster, no ambiente computacional que estamos usando, podemos ter mais do que uma GPU. E nesse caso, se eu quero, por exemplo, pegar as propriedades, eu preciso dizer de qual das GPUs a gente está pegando, a gente quer saber. E aí a gente usa essa função, CUDA-GET-DEVICE, vai me retornar em qual GPU eu estou nesse momento. E eu também tenho a função CUDA-SET-DEVICE, que vai dizer que eu quero usar essa outra GPU, essa, 1, 2, 3. Mas aí já com outro propósito. Então aqui vejo que a minha função CUDA-GET-DEVICE-PROPERTIES, ela exige que eu coloque aqui o ID da GPU. Na aula passada a gente colocou 0, assumindo que eu estou usando um computador com uma só GPU, mas, de novo, se eu tiver várias, eu vou ter que dizer quais as GPUs tem. Tá? Se a gente não tiver overlap, bom, não vou poder usar streams, então, infelizmente, você vai ter que comprar uma nova GPU.